Perfeito. Ficou perfeito agora, tá? A imagem, o áudio não está mais travando. E tá gravando. Beleza. Bem-vindo a todos à nossa segunda aula da nossa mentoria Arcano. E hoje a gente vai falar sobre a essência do ato mágico. A gente vai estar diferenciando um ato comum de um ato imbuído de magia dentro de um ritual, o que é a magia em si. A gente vai falar um pouco de mediunidade, espiritualidade. E eu já começo aqui falando para vocês um pouco da experiência que tive ao praticar magia. E desde sempre, quando a prática, ela, às vezes, ela parece assim uma receita, às vezes parece algo que é um pré-programado, né? E o que diferencia, às vezes, de você estar pegando algo e se espelhando é você fazer testes, fazer experiência e fazer modificações, adaptações, e isso proporciona mudanças, tanto internamente quanto no seu desenvolvimento. E isso te aprimora. Você modificar algo que, por exemplo, é impossível de fazer, você ir para o alto de uma montanha e ficar dias meditando numa caverna e não dá para fazer igual ao que os antigos faziam, né? É uma coisa que a gente tem que adaptar. E o ato mágico, ele tem essa diferenciação quando a gente leva em consideração a existência de outros planos, a existência do espírito, a existência de algo que vai além do físico. Na primeira aula a gente falou sobre anima, a gente falou sobre a essência vital dos elementos e a gente falou sobre essas essências que existem naturalmente no ambiente, tanto no ambiente quanto em pessoas, animais, pedras, como eu mostrei para vocês. Nós temos a ametista, temos uma turmalina negra, uma obsidiana, na verdade. E dentro da natureza, a ametista ela tem a essência vital, como a gente viu na primeira aula, nessa questão de transmutação. Transmutar o quê? Polos energéticos, transmutar tanto emoções quanto energias espirituais. Só que a ametista ela não tem essa necessidade de transmutar. Ela tem essa essência vital, ela tem essa essência natural que já vem dela. A necessidade de transmutar está dentro do ser humano. Nós temos essa necessidade. Então, através do ato, através da ação, utilizando essa essência vital, a gente vai transmutar o que é necessário no nosso ambiente, no nosso corpo e afetar a nossa realidade. Todo ato que a gente intenciona pode ser, por excelência, um ato mágico. Às vezes a gente quer muito que algo aconteça e, por uma coincidência, às vezes acontece. Nem sempre. Então, pessoal, como a gente já começou a aula, vai ser difícil se alguém solicitar a entrada agora, tá? Mas a gente pode tentar, tá? Então, se alguém não conseguir entrar agora que a gente começou, não tem problema, vai ficar gravado, então pode ser vista depois a aula. Nem todo ato intencionado é, por excelência, um ato mágico. Porque nem sempre a gente coloca energia. A gente, às vezes, pode ter muita intenção, pode ter muita vontade, mas aquilo não necessariamente vai ser um ato mágico. E nem a pessoa, por excelência, um magista. A gente tem que imbuir esse ato com alguns elementos que são consideráveis para a magia. Ou seja, nem sempre apenas querer torna o ato mágico. A gente tem que ter a sabedoria para saber mover essas forças. A gente tem que querer, sim,
para sair do lugar e se movimentar, a gente tem que ousar ir além, né, do que as nossas travas permitem, e a gente tem que saber usufruir do silêncio. Sempre teve essa questão do silêncio, né? E eu não sabia o porquê, lá no começo da minha caminhada mágica, eu não sabia o porquê que a gente mantinha um certo silêncio depois de um ritual feito, né? Então a gente praticava, fazia o ritual, esperava 3 dias, ficava em silêncio, esperava as energias trabalharem, e só depois a gente comentava sobre o assunto, daí a gente revelava o máximo do possível, e eu não entendi o porquê, achava que era só uma regra, uma receita. Mas depois de um tempo a gente vai pegando experiência e entendendo que não é a questão da, do porquê está escrito ali que a gente tem que seguir. O silêncio que a gente faz logo após de efetuar um ritual é exatamente para deixar essas energias trabalharem, fluírem, para não ter interferência de terceiros, pessoas que podem estar intencionando junto com você, e às vezes pode não estar em conformidade com aquilo que tu quer. Então é importante manter esse período de silêncio após um ritual efetuado. E assim a gente consegue canalizar melhor as energias sob a nossa vontade. Então a gente não deixa apenas o fluxo das coisas acontecerem normalmente. E agora falando sobre o fluxo das coisas, eu dei para vocês o exercício de vocês prestarem atenção, observar e estarem cientes das coisas ao seu redor, com a intenção de não apenas serem levadas pelo fluxo dos acontecimentos, mas andarem junto com esse fluxo. Porque mais tarde, vocês prestando atenção e sabendo observar, vocês vão saber canalizar melhor essas forças invisíveis, né, ocultas, como a gente normalmente fala. Por que a gente fala de forças ocultas? Porque, lembrando da ametista ou da obsidiana, aos olhos a gente vê apenas uma pedra. Se tu quebrar ela átomo por átomo, ainda vai ser só um elemento. O que a gente lida, lembrando da primeira aula, é a energia anima, que está contida em um outro espectro da realidade. Então, por isso que a gente chama de força oculta, ou energia oculta, ou essência, porque não é algo que é palpável, é algo que a gente canaliza, algo que a gente utiliza dentro de um ato mágico. Existem algumas práticas de autossugestão que são boas para movimentar ao seu favor as energias e trazer resultados concretos. Por que autossugestão? Porque às vezes não precisa exatamente ter todos os elementos de bruxaria, todo um altar. Às vezes tu pode usar a neurociência a teu favor e trazer um aspecto mágico. Tu pode simplesmente fazer um exercício e não ser mágico. Tu pode fazer um exercício junto com a neurociência e mesclar isso dentro de um ato mágico e trazer à manifestação os resultados desejados, né? O objetivo da autossugestão é tu fazer repetições, sempre no tempo presente. O tempo presente, o subconsciente, ele entende tudo ao pé da letra. Isso está dentro dos estudos de psicologia e psicanálise, aonde o subconsciente é uma camada da sua consciência, aonde temos o acesso de Nefesh, que é aonde a gente cria a realidade, onde a gente cria a, a realidade desejada, aonde a gente molda aquilo que a gente quer. Então, por exemplo, quando vocês fazem a autossugestão, coloquem sempre no tempo presente, ou seja, eu sou próspero, eu estou trabalhando, eu estou contratado, eu estou curado.
Porque o subconsciente ele vai entender isso e vai colocar no tempo presente essas afirmativas e trazer a manifestação mais rápido do que você dizer eu vou ser curado, eu vou ser contratado. Vai estar sempre no futuro, meio que inalcançável. Dentro das religiões, a gente chama de firmeza, a gente firmar algo. Tanto na bruxaria também, os ensinamentos que eu tive dentro da minha iniciação à Hecate, a gente tem algumas palavras de poder que a gente firma o objetivo com autoridade, com palavras. Então, a autossugestão, que é uma neurociência, pode ser mesclada com um ato mágico, ser transformado. Claro que a gente tem que ter os fundamentos, a gente tem que saber exatamente o que a gente está afirmando ali. Porque quando a gente usa o verbo, a gente está emanando a nossa vontade, vibrando. Então, sempre que vocês fizerem essas afirmações de estarem, colocarem o propósito sempre no modo presente, não apenas falarem de forma robótica, por exemplo. Porque tem uma coisa que a gente coloca dentro do estudo do verbo utilizado na magia, que o verbo por si só ele não cria, mas ele exemplifica a realidade. Porque quando a gente coloca, por exemplo, a intenção, a emoção, que seria o combustível para a magia, né? Lembrando que para criar fogo a gente precisa daquele triângulo de manifestação, né? O combustível, oxigênio e calor. Para a magia também, emoção, visualização e imaginação. Então, sempre que a gente for ver, por exemplo, a métrica, né? Essa geometria sagrada, dentro da magia a gente vai lembrar de outros sistemas que também usam os mesmos símbolos. E sim, falando um pouco sobre símbolos, a gente tem dentro da Goetia, a gente tem o triângulo de manifestação, mas não apenas na Goetia. Em alguns rituais cerimoniais a gente tem o uso do triângulo para alguns fins ritualísticos também, sempre com a intenção de manifestar. O triângulo por si só, ele não é só a casinha onde a entidade vai aparecer ali, manifestar dentro do ritual de evocação. Ele tem esse significado de manifestar. Então, quando vocês fizeram um ritual simples, por exemplo, de apenas firmar uma palavra, uma intenção num objeto que seja, num talismã, como a gente falou na aula anterior, né, despertando a essência anímica do objeto, sempre lembre do triângulo de causação ou de manifestação, aonde não só a palavra conta para manifestar a realidade, mas sim a intenção e as emoções que você coloca nela, a autoridade com que você fala. Tanto que quando a gente coloca, por exemplo, palavras de poder ou palavras de banimento, elas nunca vão estar apenas um repertório onde você fala simplesmente as palavras, você entoa aquelas palavras de modo a causar efeito, causar uma espécie de emoção, uma espécie de impacto no ambiente, nas pessoas, no seu próprio objetivo. Dentro de um ritual mágico, dentro de um ato mágico, a gente vê a diferenciação, por exemplo, de um exercício para memória e concentração, que não tem nada de mágico, é só um exercício para você se concentrar, respirar, fechar os olhos, visualizar imagens bonitas, né? Estados meditativos, onde você obtém uma concentração melhor para poder resolver melhor os seus problemas. A gente tem esses tipos de exercícios que não são mágicos, mas se você trouxer a técnica desse exercício para um ato mágico, você pode usar a visualização, que é uma visualização criativa, não confunda com imaginar, né? Existe uma diferença entre visualizar e imaginar.
uh, agregada, é claro, às sugestões para concretizar o seu objetivo. Então, quando você tem o poder de visualizar o que você quer, o cenário já pronto daquilo que você quer, o cenário realizado, né? As sensações, né? Simular as sensações, você meio que cria uma bolha ali da realidade, como se fosse um microverso, e ali está realizado. Só que você emana para o macroverso, fazendo essa comparação com o círculo, né? O círculo mágico. Ali está o teu microverso, que é o reflexo do macro. Então, tudo aquilo que você faz ali dentro, né? Um simples ritual com um boneco, por exemplo, né? Bem vestido, simbolizando ali uma pessoa próspera, no macroverso isso se amplia, né? Na vida como um todo, né? Representado por um objeto fetiche. Então, na mesma intenção, se você está fazendo um ritual que é para destruição, está ali esmurrando o boneco, né, representando a pessoa, que é um objeto pequeno, dentro de um espaço pequeno, né, porque normalmente a gente faz o ritual mais recolhido, num ambiente mais sigiloso, mas naquele lugar que é pequeno, com aqueles objetos pequenos, se reflete na vida como um todo da pessoa que vai ser afetada. Esses objetos fetiches, por exemplo, eles são representações na ação daquilo que tu quer. Então, por exemplo, tem aquele famoso ritualzinho, né, de botar a foto do casal grudado com mel. Ali nós temos o simbolismo, né, as duas pessoas juntas, grudadas ali pelo mel doce, né, representando a amorosidade, paixão, aquela coisa mais melodramática, né, para grudar a pessoa um no outro. É um ato simples, né, com objetos pequenos, mas a intenção envolvida ali, juntamente com o simbolismo, se reflete na vida como um todo daquelas pessoas envolvidas. Então, a situação que é ampla, ela é representada por um objeto pequeno. A mesma coisa acontece com os talismãs. São objetos que a gente leva no nosso corpo, um anel, um colar, uma pulseira, uma pedra que simplesmente fica no bolso ou na carteira, né? Ou uma moeda também, né? Pode servir como talismã. É um objeto pequeno, mas que representa, dentro do seu simbolismo e dentro do que ele é em sua essência, a vida como um todo dentro daquele objetivo que você consagrou. Existem existem exercícios além da autossugestão, que são os exercícios onde a gente fica em estado alterado de consciência. Só fazendo um adentro, nem todo ritual, nem todo ato mágico precisa se dispor de um estado alterado de consciência. Por exemplo, quando a gente faz uma oferenda para uma divindade, para um Exu, para uma entidade que seja dentro da sua linha de crença, normalmente a gente está fazendo essa oferenda como um ritual mágico por excelência, porque vai estar envolvido ali forças que não são do plano físico, né? Não são palpáveis, mas que estão envolvidas ali dentro daquela cerimônia. Mas você não precisa se dispor de um estado alterado de consciência, não precisa estar em gnose, não precisa fazer um esforço para projetar a tua mente para onde aquela entidade está. Mas uma simples devoção, oferecendo ali a comida, as ervas, as bebidas, para cumprir algum objetivo, seja qual for, dentro da tradição, cada um tem o seu modo de fazer, mas esses rituais de devoção, eles normalmente não se dispõem de gnose, não é necessário você estar com a consciência alterada. Diferente de rituais onde você projeta a sua energia juntamente com a energia dos elementos, você tem que estar em um nível... eu não gosto de falar nível, eu gosto de falar estado. Porque o seu estado desperto, acordado, é uma coisa, seu estado de sono, aonde você repousa, é outro.
o seu estado onde você está muito inspirado para fazer uma pintura, um desenho, uma poesia, ou fazer um trabalho, ou inventar alguma coisa, ou falar palavras bonitas, ou inspirar outras pessoas, você está num estado de euforia, um estado de inspiração, e o teu estado de consciência é outro do que o estado onde você estava anteriormente. São vários tipos de estados de consciência, onde você está mais inspirado, está mais projetado, está mais perto da consciência de uma entidade, ou está mais longe, está mais adormecido. Então, existem vários estados de consciência onde pode ser trabalhado um tipo de magia. Magia dedicada a deuses normalmente não necessitam um estado alterado de consciência, a não ser algumas tradições que se dispõem. Tem tradições que usam chás e cerimônias que elevam a consciência a um estado bem animalesco e trazem de volta essa essência daquela entidade que estava envolvida. E isso me faz lembrar do ritual xamânico, daquele que o xamã ele quebra a alma do adepto, né, do discípulo, despedaça, pega a essência do animal de poder, coloca lá dentro e remonta. Aí a pessoa é trazida de volta com a essência dentro do seu espírito daquele animal de poder. É um ritual bem complexo, mas eu não vou entrar no mérito aqui. O ato, eu vou falar mais sobre o ato mágico. Ainda sobre o verbo, existem mantras que ajudam a canalizar a intenção, a vibração, as emoções, fazendo estimular a recuperação de saúde, estimulando ali a prosperidade financeira, a prosperidade dentro de um relacionamento, influenciando acontecimentos, né, dentro do que torna ali, né, em torno da sua vida. Existe a visualização criativa, onde você tem esse poder de projetar a realidade, moldar ela e trazê-la à manifestação. Existem os mudras, onde a gente canaliza parte da nossa energia por pontos específicos de chakras nas mãos. E quando a gente, por exemplo, faz uma posição, a energia flui de um modo específico, dentro de uma configuração específica. Existem os yantras que são mais visuais, aonde as linhas, as cores são predispostas de modo a inspirar emoções nas pessoas. Existem os arquétipos que são mais ligados a esse aspecto simbólico e personificado de uma situação humana, né? Daquilo que é necessário ou aquele estado onde você se encontra, né? Nós temos ali o arquétipo do herói, temos o arquétipo de vários. Agora eu esqueci o que o Jung falava, né? Porque eu lido muito mais com imagens arquetípicas do que arquétipos. Eu trouxe um arquétipo aqui para vocês, eu vou mandar no grupo. Nesse arquétipo, não sei se vocês pegaram bem, nós temos predisposto, acho que eu tenho aqui a opção de trazer para vocês
Tinha a opção aqui de mostrar para vocês imagens, mas eu vou mostrar no grupo para vocês. Essa imagem em questão é uma imagem arquetípica, onde as vestes lembram um apanhador de sonhos, temos as penas aqui predispostas, o cabelo que se desfaz em uma areia dourada, simbolizando ali as areias do sono do Sandman. Temos o ovo negro acima da cabeça ali, simbolizando o ovo negro de Akasha, né, até das lendas da Biblioteca Akáshica. Temos essa pele azul, mais lembrando ali um aspecto astralino, né? Então, essa imagem arquetípica, ela está expressando simbolicamente essa atuação mágica nos sonhos, inspirando sonhos lúcidos, proféticos. Eu vou passar para vocês, não me esqueçam, tá? Eu vou passar para vocês a matéria completa em que eu descrevo onírico. Eu vou deixar disposto ali para vocês no grupo. Dentro desse aspecto de você transformar um ato comum em um ato mágico, vocês devem lembrar do exercício, onde vocês fizeram a observação, vocês tiveram contato com uma essência anímica e vocês observaram, e dessa vez não era necessário sentir nada, mas muitos relataram que sentiram, isso eu achei incrível. Tivemos ali relatos de pessoas que projetaram também. Nós tivemos alunos que conseguiram ter uma concentração melhor para resolver problemas. Teve alunos que conseguiram observar melhor as pessoas ao redor, a forma como eles se expressam e as energias que rondam ao redor. Teve alunos que sentiram a energia dos ambientes só observando. Teve alunos que conseguiram observar a energia em objetos naturais, como pedras, cristais, ervas, plantas. Alteração de humor e energia das pessoas. Conseguiram notar a diferença dentro dessa vibração espiritual. Sentir a vida no ambiente. Isso que é importante, sentir o fluxo energético dentro dos ambientes, que acontece naturalmente com todo mundo. A gente tem dentro do nosso espectro, a gente tem esse fluxo energético que absorve e espelha a todo momento. Temos o chakra solar localizado no umbigo, que absorve o prana do sol, distribui para os outros chakras. O chakra do coração ele transmuta e leva para os outros 3 chakras acima. Nós temos várias funções. Eu vou trazer para vocês uma matéria que eu escrevi há mais tempo. Acho que não foi para Império Fortuna. A Império Fortuna já tem matéria sobre chakras, mas eu não coloquei na Império alguma observação minha sobre chakras. Mas eu tenho aqui guardado, eu vou trazer para vocês. Teve aluno que observou em si mesmo a energia ampliando e retraindo, isso é muito bom.
observou em si mesmo a energia do próprio corpo, do ambiente, de objetos, o ambiente de casa. Teve alunos que notaram a diferença não só no ambiente, mas no simbolismo de cada coisa. De olhar para um objeto dentro de casa e evocar lembranças e significados e notar resquícios energéticos. Só um minutinho. A gente falou na aula anterior também sobre consagração, que é, de fato, um ato mágico, porque leva em consideração trazer um objeto comum para dentro da tua atmosfera e transformá-lo em algo sagrado, algo que tem propósito, algo que vai ser utilizado de forma funcional. Tanto esse arquétipo que eu separei para vocês foi separado, consagrado para um objetivo, numa lua cheia com penas de coruja, simbolizando ali o conhecimento oculto, e incensos lunares, pedras lunares, tudo para imbuir esse arquétipo e evocar a energia correspondente do que ele representa. E dentro da consagração ainda a gente consegue observar nesse ato mágico, por mais simples que ele seja, né, que nem eu expliquei na aula anterior, tu simplesmente pegando o objeto e imantando com a tua energia para aquilo estar sob o seu domínio e ganhar um aspecto, né, imantado. Seja como um talismã simples para proteção ou algo que vai estar no seu altar atuando continuamente. Essas práticas de consagração são atos mágicos que aprimoram as suas capacidades dentro da magia. Pode ser imantando com as mãos, pode ser fazendo um ritual mais complexo, onde você abre o círculo, chama as 4 forças, sente, né, as 4 forças, chama a deusa, ou deus, ou a entidade que te rege, e apresenta esse objeto, né, falando em voz alta, o objetivo. Seja num ritual mais complexo ou mais simples, esse ato mágico ele te proporciona um aprimoramento nas suas capacidades, tanto de conexão com a força que te rege, seja uma divindade ou uma entidade, seja na própria capacidade de fazer magia, de efetuar magia. Eu tenho um livro para vocês de Dolores Aincroft Norrick e Herbie Brennan, A Magia das Formas Pensamento. Tem o do Chris Almeida também, O Poder do Subconsciente, eu vou passar para vocês. O livro SS, do Christus Meyer, falando sobre os níveis de consciência. Muito bom para entender o que é a gnose, o estado alterado de consciência. E sobre mantras e chakras eu vou trazer conteúdos que eu mesmo analisei
conforme as práticas que eu fiz, eu vou trazer para vocês no grupo. Mas os livros que eu vou passar para vocês hoje vai ser a Magia das Formas do Pensamento, da Dolores e do Herb, o Poder do Subconsciente, do Cris Almeida, e o livro SS, do Christus Meyer. Vai ser uma ótima literatura para vocês para essa semana. Não precisam ler todos, podem escolher um só e depois me passar um feedback do que vocês acharam. São livros que contribuíram para a minha própria formação, então eu julgo serem bons, mas eles podem não ser para outras pessoas. Podem ter livros muito mais interessantes que esses. Dentro do ato mágico, nós temos também a utilização de ferramentas que ajudam na potencialização da, da, da sua intenção, da sua magia. Os próprios objetos que vocês usam, eles potencializam. Você tem a intenção, você canaliza as forças, você quer atuar dentro de uma magia de proteção, você sabe o sentimento que tem que emanar naquela hora. Aí, com a ajuda de um objeto que tem essência vital correspondente, você tem algo ali que aprimora a tua magia. Você pode sim fazer magia sem precisar desse objeto. Você pode fazer uma magia de proteção. Não é necessário que você tenha esses objetos. Esses objetos eles não podem ser âncoras ou muletas que vocês precisam ter um desse ou um desse. Não é necessário ter esses objetos. Mas reconhecendo a essência que eles têm e que eles ajudam a magia que eu faço, então a forma com que vocês utilizam é sempre em comunhão. Eles são objetos funcionais. Claro que a gente tem a parte do sagrado, do respeito, né? Temos a essência anímica, que eu expliquei na primeira aula. E um dos objetos que eu mais gosto de usar é o espelho. Eu não vou falar de espelho negro hoje, tá? Eu vou falar de uma prática com o espelho mágico. Ele não necessariamente é negro. O espelho negro tem outra conotação, tá? Que eu vou deixar para uma próxima oportunidade, mas vamos falar do espelho mágico no geral. O espelho mágico, dentro da prática da magia, onde você proporciona um aprimoramento próprio para você, para manifestar prosperidade, saúde, sempre coisas que não são ruins, que não são ofensivas, porque quando você vai usar o espelho mágico, aquele espelho que você consagrou para o teu objetivo, que é manifestar a realidade com mais eficiência. Então você vai entoar na frente do espelho os encantamentos, as palavras de poder, as afirmações, vai fazer a visualização, os mudras, entoar os mantras na frente do espelho. O espelho consagrado para aquele objetivo, ele vai refletir esses encantamentos e trazer de volta, duplicando, potencializando o efeito deles. Então, trazendo resultados 2 vezes mais rápido, fazendo sua magia ficar 2 vezes mais potente. Então, ele reflete de volta. Você usa o simbolismo que o espelho é, um reflexo. Mas ele reflete o quê? As suas intenções. Então, coloquem na frente do espelho um espelho separado para o ritual. Não um espelho que todo mundo usa dentro da sua casa. Um espelho, se vocês tiverem um espelho só para o ritual, melhor ainda, tá? Consagrem ele para o objetivo e entoem os encantamentos na frente do espelho, fazendo ele refletir de volta e potencializando os efeitos do seu ritual, potencializando as forças que você evoca, trazendo resultados 2 vezes mais rápido. Então, quando forem usar o espelho tanto para prática, um exercício de aprimoramento, quanto num ritual para um objetivo, para concretizar um objetivo, uma meta, trazer a realidade desejada, entoem sempre
encantamentos benéficos, porque se você for amaldiçoar alguém através do espelho mágico, aquilo vai voltar para ti, entende? Então, até feitiços de glamour é bom fazer na frente do espelho. Você entoar palavras de força, empoderamento e trazer de volta isso para ti, espelhando, por exemplo, uma imagem arquetípica, como, por exemplo, na minha adolescência, eu era muito travado, não tinha disposição, tinha muita vergonha de falar, de me expressar. Então, eu criei um arquétipo, né, ou uma imagem arquetípica, né, arquétipo é outra coisa, uma imagem arquetípica, uma imagem que representa um eu que não tem essas travas. Então, eu fiz o desenho bonitinho, coloquei no Maya, deixei ele bonitão e comecei a assumir aquele arquétipo, como se eu tivesse incorporando aquela essência em mim mesmo. E com o tempo eu fui assumindo essas características. No começo era uma persona que vinha e assumia. E com o tempo eu fui absorvendo isso em mim. Ao invés de usar o símbolo, o gatilho mental ali para ativar o arquétipo, para ser eloquente e falar abertamente, com o tempo eu fui absorvendo essa essência em mim e assumindo que eu mesmo sou desse jeito. Então, vocês podem experimentar também dentro do ato mágico com imagens arquetípicas. Experimentem fazer uma imagem de si mesmo ou o ideal que vocês querem, principalmente quem faz academia. Coloca ali o ideal do corpo que você quer e aos poucos você vai assumindo. Ou atitudes. Esse tipo de magia ele funciona mais com atitudes e comportamento. Mudar comportamentos de vício, por exemplo, você coloca dentro daquele arquétipo o ideal que seria você sem o vício e aos poucos você vai assumindo aquele arquétipo, aquela imagem arquetípica em você mesmo. Isso pode ajudar a acabar com vícios também. Defeitos, comportamentos que não são legais, você pode colocar dentro do arquétipo ali o ideal que seria você sem esse comportamento e aos poucos ir assumindo isso. Não deixa de ser um ato mágico. Vou perguntar aqui para o Gigen se a gente... deixa eu ler aqui o que vocês falaram. Vocês perguntaram, estava travando, essa parte da pedra, né, a pulseira ametista, ela tendo energia em si da pedra, através de uma consagração, ela tem a partir do expelir as energias ruins para fora. Sim, ô João Lucas, tu tem ali um objeto que já tem uma essência vital, tá? E no momento que tu consagrar aquilo, ela vai começar a atuar para ti. Que nem eu acabei de falar. A pedra em si, ela não transmuta, que nem a ametista, ela não faz transmutação energética porque ela necessita disso, tá? Então, no momento que tu consagra a pedra, o objeto para ti, tu tá colocando em atuação na sua vida aquela essência, entendeu? Tá fazendo aquela essência atuar na sua vida de forma funcional. Se quebrar, ainda vai valer, né? A Illuminati, a Thaisa. Se quebrar, no caso, o talismã, a pedra, no caso, se essa ametista aqui, eu ia chorar muito, né, se ela quebrasse no meio. Mas ia receber o mesmo tratamento, o mesmo carinho. Ia virar duas ametistas, né? Ia fazer o mesmo papel de transmutação. Veio uma confirmação para ti, João Lucas, muito bom. Verbo, pura vibração. Carlos Pessoa, pastor negro. Eu estudei uma parte de lei da atração, não se deve falar nunca, jamais e não. Eu estou em processo a decidir. São palavras afirmativas, assim, na parte de falar aquele período de silêncio, né? Práticas meditativas. Obrigado, Ariane. Intenção e foco na intenção no usar os 4 cérebros. Eu li isso aí numa aula que eu tive
um psicanalista, ele disse que tinha 3 cérebros, né? O frontal, o reptiliano e o divino, alguma coisa assim. Mas eu não peguei muito bem essa parte. Só porque tinha a palavra reptiliana, daí eu não quis seguir com o cursinho lá. Eu tenho uma pergunta, me explica o papel do subconsciente no ato mágico. A Thaisa perguntando, muito boa pergunta. O subconsciente, ele tem esse papel de moldar a realidade. De você acessar uma parte profunda da sua consciência onde não há mentira, não há, por exemplo, quereres e vontades, não tem ego ali envolvido, entendeu? Ali tu tem uma essência pura daquilo que tu quer, entendeu? Vai ter verdade naquilo que é dito. Então, quando você está num estado alterado de consciência, chegando mais próximo do teu subconsciente possível, mas de forma uh, de forma consciente, né? Fazendo o exercício ali, fazendo a prática, você consegue moldar melhor a realidade desejada e também tu consegue projetar melhor o teu desejo daquilo que tu quer. O João Lucas aqui, ó. Se for algum trabalho aí, precisa às vezes entrar numa energia através da energia do ritual. Então, quando tu for fazer um ritual de prosperidade, tu tenta alinhar o teu corpo com a energia de prosperidade. Tu não vai entrar num ritual de prosperidade pensando na treta com o vizinho, ou na briga com a namorada, ou no palavrão que te mandaram, assim, sabe? Então tu tenta refinar os teus pensamentos, a tua energia, do teu corpo e do teu espírito para tu entrar no ritual o mais parecido possível com a energia do teu propósito. Agora, se for um ritual de destruição, aí sim. Aí tu pega e entra na raiva, no ódio ali, que tá tudo certo. Tá? A energia é correspondente, entendeu? A Thaís ali, ó, por meio de símbolo, sim. O símbolo, ele expressa a, a intenção do desejo. Conseguir das pessoas até a mudança. João Lucas, sim, eu vou mandar no grupo os livros que eu citei. E assim, eu vou pedir para vocês um pequeno resumo do que vocês entenderam do que é um ato mágico, tá? Em sua essência, a diferença do que é um ato comum para um ato mágico. Normal, todas as aulas vão ser assim. Eu vou pedir para vocês um resumo do que vocês entenderam, tá? O Thaisa, o espelho negro eu não vou falar hoje, tá? Eu falei só sobre o espelho mágico. O espelho é um portal? Muito bom, João Lucas. O espelho ele vai ser um portal quando você consagra ele para ser um portal. Também o inconsciente coletivo das pessoas que creem que é um portal. Da mesma forma que passar embaixo de uma escada dá azar, por que dá azar? Por causa do número de pessoas, né, essa ideia viral de que dá azar, acaba manifestando algo ali, mesmo tu não acreditando, não querendo. Né? A mesma pessoa sendo ateu não vai passar por baixo da escada. Né? Porque tem um certo receio ali dessa crença coletiva. Mas eu, particularmente, considero o espelho um portal quando você consagra o espelho para esse objetivo, tá bom? Exatamente, pastor negro Valdebert. Preparar o espelho, né? Dependendo do objetivo que você for usar, né? Se for para prosperidade, cura, questões amorosas, questões espirituais, ou oráculo, né? Tu prepara o espelho com o sigilo apropriado, né? Com, com essências apropriadas, tu pode grudar ali em volta pedras correspondentes, colar no fundo ali ervas correspondentes, plantas, né? Colocar do lado assim do espelho plantas que tenham correspondência com o teu objetivo. Obrigado, pastor. Pode verbalizar também, João Lucas.
o verbo ele tem poder, tá? Quando ele é intencionado com autoridade, com força, com emoção, tá? A Thaisa falando que ela tem uma ametista para colocar no pescoço. Então, pessoal, eu vou perguntar para o Gigen aqui se dá para emendar as perguntas aqui ou a gente termina a aula e inicia uma segunda chamada, que nem ele sempre faz. Opa, tá me ouvindo aí? Então vamos seguir com as perguntas. Eu vou pedir assim, ó, que você clique na mãozinha para mim ver quem foi o primeiro aqui a fazer a pergunta. Então, quem levantou primeiro? O mundo e eu levantaram as mãos. Thaisa, pode ligar teu microfone Olha, eu prefiro falar pelo e fazer tua microfone. pergunta. Deixa eu te falar, você explicou Pelo que microfone, né? Sim, pelo microfone. Você me explicou que o subconsciente tem o papel de moldar a realidade, né? E qual é o papel do Moldar. subconsciente? É o quê? Que eu não estou entendendo isso aí. Ali no subconsciente, a gente tem um nível de consciência onde as coisas ficam mais moldáveis. Fica mais fácil de moldar aquilo que você quer e projetar o seu desejo. Obviamente que nem todo ritual é necessário você acessar o subconsciente. Você pode fazer rituais devocionais a divindades, você pode oferecer oferendas para uma entidade, uma divindade e receber aquilo que tu deseja sem precisar entrar em gnose. Agora, existem magias que você tem que Entendi. projetar a tua mente para um estado de consciência tão elevado que você acaba acessando esse tal subconsciente, onde as coisas são mais moldáveis, onde você consegue projetar melhor o teu desejo. Aí é outra forma de magia. Mas aí é dentro do subconsciente, o estado mais avançado de consciência? Por Eu não exemplo, entendo nada de psicanálise. por exemplo, quando você projeta, faz uma projeção astral, Uhum. você passa por esse estado de consciência. Entende? É mais ou menos o estado onde você se encontra dormindo. Só que quando a gente está dormindo, a gente está atordoado, a gente não sabe às vezes. Às vezes a gente sonha e tem sonhos lúcidos, aí a gente tem essa compreensão que a gente está no subconsciente. Mas fazer um ritual onde você acessa isso acordado é muito difícil. Crowley fazia isso com uma certa facilidade, né? Bom, ele tinha tempo, né? Não trabalhava. A ideia aí é outra coisa, né? Mais energia sexual, essas coisas que você está falando, né? Nós vamos ter essa matéria lá na outra turma, na turma intermediária, que daí é Ah, um pouquinho mais avançado. É que magia sexual ela é um pouquinho mais avançada. entendi. Tá, depois eu falo também o que tem que fazer. Beleza. O mundo. Pode ligar teu microfone. Thaisa, desliga o seu. Obrigado. O mundo. Pode ligar teu microfone. Oi, eu não estou com o microfone muito bom, eu estou em movimento. Fiz a Não, mas pergunta dá no para ouvir. chat.
Tô conseguindo ouvir direitinho. Eu fiz a pergunta no chat, eu estou em movimento, não está muito bom o microfone. Tá bom, eu vou dar uma olhada aqui. Um trabalho feito com sua energia pessoal tem um resultado diferente do que é feito quando, por exemplo, você está sob a influência de um espírito ou energia? Então, tem diferença sim. Não significa que um estilo de magia vai ser melhor que o outro. Tu pode fazer realizações mágicas, fazer rituais muito bons, apenas com a tua energia, né? Fazendo talismãs, sigilos, fazendo projeções, fazendo meditações, da mesma forma, tendo resultados tão eficientes quanto pessoas que trazem espíritos para dentro de si, né? Que fazem incorporação, que fazem essa mescla de energia espiritual, né? Porque ali, dentro dessa magia com espíritos, tanto de morto, quanto de elemental, quanto de entidades mais evoluídas, tu tem a ajuda de seres com mais experiência que você. Tem essa diferença, tá? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático aqui. Quando eu comecei a trabalhar com pedras e cristais, eu reparei que a energia da ametista é muito sutil, mas dá para trabalhar. Dá para tu fazer a transmutação de um ambiente, do teu corpo. Mas quando eu trabalhei com o espírito que rege, né, o elemental, o Deva, aí ampliou um pouco a minha percepção e o efeito do ritual melhorou, sabe? O ambiente, ele limpa do mesmo jeito, só que com muito mais eficiência. E ele dura muito mais tempo, eu não preciso fazer vezes, tipo semanal, que nem eu faço apenas com as pedras, só com a essência vital das pedras. Agora, quando eu uso o espírito que rege a pedra, aí demora mais, fica muito mais tempo o ambiente preservado com aquela energia, entende? Consegui responder? É isso aí, meu querido. Alguém mais tem alguma pergunta? Pode clicar na mãozinha. O Marlon ali fez uma pergunta no chat. Heren, é necessário estar com o subconsciente na energia positiva do intento que quero 24 horas no dia a dia, fora do ritual? Não, meu querido. Quando você faz um ritual, é só naquele momento. E normalmente tu procura não pensar muito no ritual que tu fez, tá? Tu segue fazendo as tuas coisas, fazendo coisas produtivas, se ocupando a tua mente com outras coisas, esquecendo do ritual que tu fez, tá? Esquece. Procura esquecer. Mas quando tu vai fazer um exercício, aí sim, aí tu faz as repetições, entende? Aí tu faz as repetições, tu vai fazer exercício de visualização todos os dias. Quando tu tá fazendo exercícios, que é um treino, assim como o método que eu descrevi para vocês na primeira aula. Vocês tiram um tempinho do dia para fazer esse exercício, tá? Mas um ritual para um objetivo não é necessário você ficar 24 horas por dia em gnose. Consegui responder, Marlon? Valeu, maninho. A Thaisa levantou a mão, pode falar. Marlon, se tu tiver mais alguma pergunta, beleza, mas se não tiver, pode desligar a mãozinha só para mim ter um controle aqui. Claro, são muitas A perguntas. Thaisa pode perguntar, Thaisa. Pô, esse espelho aí que você mandou fazer, ele é grande? Como é que é? Você vai explicar Não passo a precisa passo? ser grande. Não precisa ser grande. Como é Hum, um espelho de treino, você vai apenas treinar os encantamentos e sentir o reflexo vindo para você
e tu vai anotar as sensações, tu vai anotar os resultados, tá? Porque ao longo da semana, pessoal, eu quero que vocês entoem encantamentos, vocês podem criar o próprio encantamento, tá? Exaltando características que vocês querem em vocês, tipo saúde, a parte financeira, a parte amorosa, a parte espiritual, vocês Por podem exemplo, exaltar tudo. eu posso falar bem assim, eu estou em processo para atrair emprego ideal? Posso falar assim, segundo a lei da atração? Sim, você pode falar abertamente dentro do exercício, tá? Mas é interessante que vocês criem um encantamento, né? Tipo um verso, assim, como se fosse um poema, para também incentivar um pouco a criatividade de vocês. Eu quero ver vocês Ah, fazendo isso. Mas caso não consigam, não tem problema. Escrevam um versinho ali de um encantamento, tá? E repitam todos os dias no espelho. Esse vai ser o exercício da semana, tá bom, pessoal? Para quem não teve na aula, eu vou descrever lá no grupo o entendi. exercício semanal, tá bom? Não precisa ser grande, ele vai ser apenas um exercício, tá bom? Tá, entendi. Alguém mais tem alguma pergunta? A gente já passou já de 1 hora, então daqui a pouco eu vou encerrar. Eu estou deixando vocês livres para fazer perguntas, porque já estamos excedendo o limite aqui do nosso amigo da Imperium Fortuna, o Gigin, que está aí dando um suporte para a gente na aula de hoje. Aqui, olha. Thaisa, tu tá esperando o pessoal fazer perguntas? Se tu tiver mais perguntas, tu pode, pode fazer. Muitas perguntas. Então, né, você falou sobre formas pensamentos, né? E essa parte tem um pouco muito na magia do caos, né? Formas pensamentos. Sim. E tem um sobre as pessoas, energia negativa, essas coisas. Eu não entendo muito bem, não. Você pode explicar? Bom, formas pensamento, elas são primariamente elas são apenas ideias. Quando a gente está com sede, por exemplo, a forma pensamento que vem na nossa mente é a água, um copo d'água, uma garrafa de água. Quando é algo mais saboroso, a gente vem na nossa mente ali uma cerveja, um vinho, sabe, um suco, um refri. Isso são formas pensamento. Agora, a forma pensamento que a gente usa na magia, ela é uma forma pensamento exercitada. Então, aí que vem a parte desse arquétipo. Quando eu criei esse arquétipo, era só uma ideia comum. Eu queria algo para estimular sonhos lúcidos. Beleza, fiquei mentalizando isso. Fiquei mentalizando, beleza, show. O que é relacionado aos sonhos? Aí eu fui desenvolvendo a ideia. Essa forma de pensamento foi amadurecendo, ganhando um símbolo, ganhando textura, ganhando forma, ganhando simbolismos, ganhando uma imagem arquetípica bonita, ganhando um nome, até que ela foi consagrada e passou a se manifestar magicamente dentro dos meus rituais oníricos. Tanto que esse arquétipo aqui eu não uso mais para ter sonhos lúcidos. Eu aprendi que a gente não pode ter sonhos lúcidos recorrente, que é muito desgastante. Isso a gente aprende lá na aula do Gigin, ele explica melhor isso. Então eu uso para interpretação de sonhos também. Eu fui usar esse arquétipo e ele me deu uma luz na interpretação de sonhos. O que era apenas uma ideia comum, eu fui amadurecendo, desenvolvendo a ideia, e essa forma de pensamento acabou se tornando um servidor mágico, o que comumente é chamado na magia do caos. Mas isso é só um resumo, porque eu tenho uma aula inteira para falar sobre isso para vocês, sabe? Então não quero dar muito spoiler. Eu ia falar que também é o consciente universal, né? Esses arquétipos aí, né? Sim, tem alguns simbolismos que são universais, né? Então, por exemplo, esse apanhador de sonhos ali,
a maioria das pessoas que vê reconhece, mesmo não conhecendo a origem, da onde veio, reconhece o apanhador de sonhos, porque ele se tornou um símbolo popular, sabe? Claro, nem todo o planeta vai conhecer, vai ter pessoas bem isoladas que não vão conhecer esse símbolo. O pentagrama, ele é um símbolo muito bem conhecido, bem mais conhecido que o apanhador de sonhos. O hexagrama. Então, existem símbolos que são populares, né? Tem o cifrão do dinheiro, né? Com aqueles risquinhos. É um símbolo muito popular, todo mundo que vê já reconhece ali que é um símbolo relacionado à grana, né? Então, existem isso também que inundam o inconsciente coletivo. Alguém mais tem alguma pergunta? Eu consegui te responder, Thaisa? Pô, conseguiu sim. Eu não sabia que tinha essas ligações até em sonho. Essa aí é outra história do patamar, né? Você Sim, vai... sim. Eu vou É muito amplo, falar assim. um pouco melhor sobre servidores mágicos numa aula só sobre isso, tá? Ah, tá. Falou. Pessoal, tem mais alguma pergunta? Pastor Negro Valdebert, tem alguma pergunta para nós? Pessoal que não quiser falar no microfone, pode falar por mensagem aqui. Eu estou dando uma olhada aqui. Obrigado, Pastor Negro. A aula bem explicada. Obrigado, Janes. Obrigado, Marlon. Thaisa. O mundo e eu. Qual dos alunos que é o mundo e eu? Vocês usam uns nickname bem, bem estranho. Escreve seu nome aí nos comentários. Obrigado, João Lucas. Aos que saíram já da aula por motivos de que já está tarde, né? Ariane, gratidão, não tá, já foi embora. A Gioconda está aqui com nós ainda? Não, já foi. Então, pessoal, eu vou encerrar a aula por aqui, tá bom? Eu vou encerrar a aula por aqui, já batemos mais de 1 hora. Para quem não teve na aula, eu vou descrever o exercício para a semana. É bem simples, vocês vão perceber que é simples, mas vocês vão perceber também nuances no desenvolvimento da prática, tá? Que não é só mais observar os elementos, a essência anímica, já tem algo bem mais complexo ali para fazer. Tem também estimular a criatividade, caso vocês queiram. Façam um verso, um poema ali no feitiço, exaltando as características que vocês querem evocar em si mesmos, né? Seja para saúde, prosperidade, na parte amorosa, na espiritualidade, seja qual for a área. Se quiserem, façam uns versos para o encantamento, que eu vou adorar fazer essa análise para vocês. E ao pessoal que me trouxe os resumos da aula anterior, vocês estão de parabéns, tá? Logo, logo eu vou entrar no privado de cada um que mandou os resumos e vou fazer uma análise ali e fazer uma observação. Vou trazer para vocês, tá bom? O que eu observei do que vocês realizaram, tá bom? Eu vou fechar a aula por aqui. Gratidão. Boa aula. E eu queria também agradecer ao Gigen da Império Fortuna, que deu suporte para nós hoje. O Gigen, ele trabalha com demonolatria e ele comanda a casa Tenebris Actus, lá na Império Fortuna. E ele também tem o podcast dele no Spotify e no YouTube. Sigam lá, que o cara é show de bola. O cara, como é que ele gosta de falar? Se não for para ser incrível, nem saia da cama. Né, pastor? Então eu vou ficando por aqui.
Pessoal, gratidão e eu espero o resumo de Obrigado. vocês e a prática, tá bom? Vou cobrar, hein? Um abraço a todos, uma boa noite e fortuna!